Abra comigo Lucas 22, no versículo 31. Pedro é avisado. Repete em voz alta com quem está ao seu lado. Pedro é avisado. Fala para quem está ao teu lado: sempre o Senhor nos avisará. Sempre. Para os servos de Deus, sempre teremos o favor do Senhor a nosso respeito. A Bíblia diz que quando o Senhor avisa a Pedro, era para o seu próprio bem. O Senhor sempre nos avisa antes muitas coisas, para nós não desviarmos da sua presença. No Salmo 119, versículo 11, Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. O Senhor sempre comunica com seus servos, quando seus servos estão no Senhor. Se nós estamos no Senhor, o Senhor tem aliança com a gente. A Bíblia sempre fala de nós irmos ao Senhor, e não o Senhor vindo a nós. Todas as vezes em João 14, João 15, fala que nós temos que estar no Senhor, para o Senhor estar em nós. A Bíblia revela Pedro avisado, Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, preste atenção. O Senhor chama o seu nome duas vezes: Simão, Simão. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Versículo 34, mas Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Pai, aqui está a sua palavra. Ninguém prega se não for pelo Espírito Santo. Aqui está a sua palavra diante da sua igreja, do seu povo, daqueles que se humilham para ti, aqueles que buscam a tua face. De maneira nenhuma o Senhor rejeitará os teus. E aqui estamos para te devolver a glória, para te devolver a honra, para te devolver toda a exaltação, Pai. Nos dê bom ânimo, nos dê unção e coragem, Pai, e jogue por terra todo espírito de retaliação e de toda obra de feitiçarias e de todo espíritos contrários ao do Senhor, que batem retirada toda a legião do inferno contra a igreja, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Bata as palmas para o Senhor bem forte, aleluia, amém. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Do versículo 1 em diante. Aqui fala duas coisas. Porque Pedro achava que era convertido, mas Pedro não era convertido. Andava com Jesus, mas não era. A conversão, ela tem que ser genuína, sincera e honesta com o Senhor. A conversão não pode ser apenas um levantar a mão e um blá blá blá. Não. Tem que ser do fundo do coração para o Senhor. A Bíblia nos revela e nos mostra
Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Jesus está instruindo um príncipe. O camarada era príncipe da palavra, conhecia a palavra de Deus. Era um homem que dominava o Torá. O homem era chefe da sinagoga, tinha conhecimento bíblico, e Jesus está instruindo a ele. E a Bíblia nos mostra no versículo 1 de João 3:1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, fariseu, príncipe dos judeus. Versículo 2, e este foi ter de noite com Jesus, e falou para Jesus assim: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele está dizendo a primeira coisa aqui: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode enxergar o reino de Deus. É por isso que tem muita gente cega aí fora. Eles não enxergam o reino de Deus, porque eles não dão um passo de fé para Jesus. Não há uma conversão genuína. Então Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É preciso você nascer de novo, porque se você não nascer, você não pode enxergar o reino de Deus. Em primeiro lugar, no versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Que pergunta de um príncipe. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondendo disse: na verdade eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito, agora não pode entrar no reino de Deus. Diga aleluia. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Aí Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Como é que é? Tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Até aí, digam aleluia. Duas coisas interessantes, voltando para Lucas 22, é porque Pedro era um camarada convencido. Pedro, ele era um camarada que se achava que tudo que ele fizesse estava correto. Ele era aqueles camaradas que saíam na linha de frente: eu posso, Jesus, eu faço, acontece. Só que ele era convencido que era um crente, mas não tinha passado nas provas ainda. Era necessário passar pelo processo na sua vida espiritual para ser aprovado. O primeiro amor, quando você converte, levanta as mãos para os céus, você corre para querer fazer a obra e empolga. Na primeira decepção você abandona o Senhor. Muitos fazem isso. Muitos são comparados a Pedro, que se empolga no primeiro mês, no primeiro ano de convertido. A primeira decepção que ele tem com outro crente, ele desanima.
ele afasta da igreja, ele não quer mais compromisso com o Senhor. A Bíblia nos fala e nos revela este Pedro aqui, que foi avisado pelo Senhor do que viria contra ele. Preste bem atenção numa coisa que eu tenho a dizer a você nesta noite. Disseram também o Senhor: Simão, Simão. Preste atenção, o Senhor, quando fala o nome de Simão 2 vezes, significa alerta. Simão, Simão. Jesus está dizendo para ele: você não sabe o que vai passar pela frente. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha, preste bem atenção nessa palavra de Jesus, irmãos. Simão, Simão, eis que o diabo, Satanás, pediu para vos cirandar como trigo. Você vê que o diabo não pode tocar no servo de Deus, a não ser com autorização de Deus. E agora o Senhor está advertindo: Simão, Simão, tenha muito cuidado na caminhada, porque você é convencido que é convertido, mas ainda não é completamente nascido de novo, e é necessário nascer de novo para enxergar o reino de Deus, e também é necessário, para entrar no reino de Deus, ter uma vida com o Senhor. A Bíblia nos fala e nos revela, no versículo 32, Jesus fala para Pedro: mas eu roguei por ti. Me fala para mim, o que é rogar por alguém? Interceder por alguém. Jesus está dizendo: Pedro, eu intercedi por ti. Pedro, eu me coloquei para interceder pela sua vida, porque eu sei que o que vem aí, você não vai aguentar, Pedro. E aí ele diz ainda: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O Senhor está avisando para Pedro que Satanás ia tentar roubar dele a fé. Muitas vezes o Senhor nos avisa antes de algo que vem contra nós, para que nós não venhamos desviar amanhã da sua presença. Há muitas provas que talvez eu e você não possamos aguentar, mas o Senhor nos avisa antes, nos fortalecendo na graça, para que possamos pagar o preço na sua presença. Então ele diz: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Sacode, irmãos, e fala assim: quando tu converteres. Para quem já achava que era convertido, ouvir esta palavra foi um banho de água congelada. Pedro tomou um banho de água fria de Jesus de Nazaré. Ele está dizendo: quando você se converter, Pedro, vai dar tudo certo, mas você ainda não é convertido. A primeira prova que você passar, e você vai murmurar, você vai me negar, você vai até cuspir em mim, Pedro, você vai falhar comigo. Mas eu roguei por ti, eu intercedi por ti, e o Senhor tem intercedido pela sua igreja. O Senhor é o mediador entre nós e Deus, é o Senhor Jesus de Nazaré. As palmas para ele, diga glória a Deus. Aí vem o versículo 33 de Pedro falar assim: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Ô Senhor, eu sou um homem tão falho e pecador. Não, ele fala no versículo 33: não, Senhor, eu estou pronto a ir ter contigo até a prisão e morte. Aqui está o problema na vida de muito crente, que acha que você é um super-herói. Aqui está um problema na vida de muito crente, para as irmãs que acham que é a mulher maravilha, que acha que nada lhe toca, que nada pode vir contra você, achando que o reino de Deus é fácil, que sair pregando o evangelho é fácil, que fazendo isso ou aquilo na obra de Deus é muito fácil. Diga assim: não é, é difícil. Satanás vai lutar com unhas e dentes para tentar nos desanimar, desencorajar. Mas Jesus disse para todos nós aqui nesta noite: tem
ânimo, eu venci o mundo e nós também vamos vencer. Diga aleluia, bata as palmas, diga glória a Deus. Aí dele mostrar humilde, ó Senhor, eu não vou sentir, não tem jeito, Senhor. Ó Senhor, me ajuda. Ele, não, estou pronto a estar com o Senhor até a prisão e morte. O problema de muito crente é achar que nunca precisa da ajuda, que ele é super-herói. Quando eu comecei o ministério, irmãos, eu brincava com Satanás, falando coisas que nunca deveria falar para eles. O Senhor puxou minha orelha. O Senhor disse, nem eu ousei brincar com esses demônios que você está brincando. Eu falei, Senhor, perdoa-me, nunca mais. Ô demôniozinho, você não está com nada, sai! E saía. Aí começou o Senhor a permitir escalas maiores de demônios se manifestar, de eu ficar 6 horas no quarto, eu e a irmã Neuza, para expulsar um demônio no útero de uma mulher. 6 horas, eu e ela. É isso mesmo? Começou meio-dia e 6 horas da tarde. E aí eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Aí eu falei, eu estou me rendendo, porque não dá para mexer com essa legião aí. Aí o Senhor deu orientação, unge o útero dela. Quando a irmã Neuza levou ela no banheiro e ungiu o útero, o demônio saiu na hora. E foi embora na hora. 6 horas de ministração. Por quê? Porque esse inteligente aqui achou que podia muito. E o Senhor mostra que nós não podemos nada sem Ele. Sem Ele nada podereis fazer. Só com Ele podemos fazer todas as coisas. As palmas para Ele, diga glória a Deus. Não vai nessa não, ó. Não dá de super-herói não, que você vai cair. Todos nós aqui. Aí Pedro, não, estou pronto a ter contigo até a prisão e morte. Aqui está o seu Salvador, Jesus. Pedro se colocou como Salvador. E uma certa feita ele veio bajular Jesus. Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás. Pedro veio bajular o Senhor. Não, Senhor, estou contigo, nada vai te acontecer, eu sou o seu protetor. O Senhor falou, para trás de mim, Satanás, que me serve como pedra de escândalo. Para trás de mim. Jesus chamou Pedro, que estava não endemoniado, mas influenciado por Satanás, tentando bajular Jesus. Jesus, ei, não. Preste atenção numa coisa, irmãos. Aí vem o versículo 34, Jesus disse, digo-te, Pedro, você é pequena pedra, não grande. Você não é Jesus a rocha, você é uma pedrinha da rocha. Jesus lembra Pedro que hoje não cantará o galo antes que 3 vezes que você venha me negar. Ah, não, Senhor, eu não vou te negar, Senhor. Eu sou super crente, eu sou muito ungido. Oh, que isso? Eu sou tão forte, Pedro, oh Senhor, que eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. O Senhor falou, então tá bom, Pedro. Mas continuo rogando por ti, intercedendo por ti, porque eu sei que vai acontecer contigo. Aleluia. Aí vem Lucas 22, 54. E então, prendendo Jesus, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Aquele fortão que morreria por Jesus, agora está seguindo Jesus, ó, à distância. Aquele que dizia que era corajoso, que estaria com o Senhor até a morte, agora está no meio da roda de escarnecedores. Agora está no meio de um pátio, ouvindo a conversa daqueles ímpios homens de como fizeram com Jesus. A Bíblia nos mostra e revela que prendendo a Jesus, levaram e meteram Jesus na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia Jesus de longe. Versículo 55, e havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Versículo 56, como certa criada, vendo estar sentada ao fogo, que colocou os olhos nele, disse, este também estava com Jesus. Porém ele negou, dizendo, mulher,
não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Pedro: não, homem, não sou. E passado quase uma hora, o terceiro, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com Jesus, pois também é galileu. O terceiro desmascarou: ele é galileu. A Bíblia fala, e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ainda a cantar, cantou o galo. Mas não é o galo do futebol não, mano. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Versículo 62 foi a vitória de Pedro e a nossa. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você sabe o que nós temos que fazer nesses últimos dias, irmão? Todos nós. Sacode o irmãozinho aí para o lado, fala para ele assim: sabe o que nós temos que fazer? Todos nós, chorar amargamente na presença do Senhor. Significa, Pedro chorou de tão falho que ele era. Chorou e viu tão falho e pecador diante do seu Criador. Ele viu o tão pequeno que ele era. E aí ele lembrou que ele era Petros, pequena pedra. E a rocha Jesus sempre será a rocha Jesus. Jesus sempre será a nossa rocha. E nós o pedacinho das pedras desta rocha. Diga aleluia! Bata as palmas, diga glória! Pastor, o que isso tem a ver agora com o nascimento? Muitas pessoas estão se considerando como Pedro, irmãos, que já estão aptos para tudo. Dá uma olhadinha dentro dos olhos do irmão e fala assim: você ainda não está preparado para aquilo que Deus quer fazer. Anos atrás, quando você converte, você tem mais fogo, né? Vou orar mais, vou buscar mais, tal. Quer ganhar todo mundo num dia só, sim ou não? É o primeiro amor, aquela busca constante, maior do que os outros dias, da vida. E ali você se empolga, mas primeira decepção, muitos abandonam. Outros permanecem, mas ficam mais frios. Outros conseguem permanecer até o final firmes. Poucos. Se nós não tivermos uma vida diária com o Senhor, o diabo nos abaterá por completo. Todos nós. A Bíblia diz: o Senhor está instruindo um príncipe de uma sinagoga, um chefe de uma religião. Não era qualquer pessoa dentro da sinagoga, era um príncipe. E este príncipe está com vergonha agora, então ele vai de noite ter um encontro com Jesus, porque se ele vai de dia, todo mundo zombava dele. Um príncipe vai aprender com Jesus? Porque para ele Jesus não estava com nada, e eles eram o chefe da religião. E a Bíblia nos mostra que Jesus fala no versículo 3 com Nicodemos. Na verdade, 2 vezes, eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, nós vamos ter muitos desafios para frente, todos nós. O nascer de novo tem que ser diário em nossas vidas. Diário. A renovação do Senhor em nós tem que ser diário. Não adianta achar que estamos fortes um dia e não buscarmos mais o Senhor. Temos que buscar o Senhor todos os dias. A nossa renovação no Senhor é diária. A Bíblia fala, nos mostra, que está falando para um chefe de uma religião, que se ele não nascer de novo,
ele não pode enxergar o reino de Deus, nem entrar, só ver. Aleluia. Aí no versículo 4, disse Nicodemos: mas como pode um homem nascer sendo velho? Achando que aquilo ali era físico, Jesus estava falando espiritual com ele. Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Quer dizer, é uma pergunta impossível de eu voltar no ventre da minha mãe e nascer novamente. Isso é impossível, hein? Ele faz uma pergunta, Jesus falando espiritual e ele entendendo o lado físico. Mas Jesus responde claramente no versículo 5 agora. Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, aqui é o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, não pode agora entrar no reino de Deus. Não pode entrar. Temos que nascer da água e do Espírito. Olha para o irmão e diga assim: a água, Jesus, a palavra, e pelo Espírito, o Espírito Santo, aquele que quando Deus fez o primeiro homem chamado Adão, o Senhor soprou sobre ele o Espírito de vida, o Espírito do Senhor sobre o primeiro homem. A alma vivente passou a existir, por causa do Espírito de Deus que assoprou sobre Adão. O sopro e o fôlego de vida do Senhor deu a Adão, quando o Senhor soprou sobre Adão. E Adão ali recebe o espírito de uma alma vivente agora está vivo. A Bíblia nos revela e nos mostra, Jesus fala: se não é a água e o Espírito, não tem como entrar no reino de Deus. Aí muita gente interpreta esta água como o batismo. Tudo bem, verdade também, mas a água traz a simbologia de Jesus, a fonte das águas vivas. Jesus, que é a água, representa a palavra que nos purifica e a palavra que nos limpa. E a Bíblia nos revela, agora, se não tiver a água, Jesus e o Espírito Santo, não tem como entrar neste reino. E agora Nicodemos tinha toda a religião, mas ele não conseguia enxergar o reino e nem entrar no reino de Deus. O que tem a ver com Pedro? Pedro não era convertido ainda. Pedro só recebe uma grande porção no dia de Pentecostes, que a unção desce sobre ele, e quando desce sobre ele, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe a unção e a presença do Espírito Santo, e ali Pedro sai renovado, restaurado, para realizar a obra que Jesus determinou que a igreja em seu nome fizesse. Diga: eu e você. As palmas para o Senhor. Eu e vocês. Agora, o que tem a ver com Pedro? Pedro só converte realmente no dia de Pentecostes. Ele não era convertido, andava com Jesus, ouvia a palavra de Jesus, mas não tinha como se manter. Aquele velho Pedro tinha que morrer. Todos nós temos que morrer pelo velho homem. Diga aleluia. Pelo velho homem. Em vez em quando o velho homem quer voltar. Nós queremos às vezes querer ser o que éramos. Não podemos. Não podemos voltar atrás mais. Quem pega a mão no arado e olha para trás, não mais é apto para o reino de Deus. Diga aleluia. Fala para o irmão: se não olhe mais para trás. O que eu deixei de fazer, o que eu era antes, o que eu fazia, não interessa, interessa quem você é hoje em Cristo Jesus, nosso Senhor. As palmas para Ele. As coisas velhas se foram, Deus faz tudo novo. O velho homem se foi. Em vez de quando o velho homem quer voltar, tem que dizer não para ele. Todos nós aqui, dizer não para o velho homem. Voltar para o velho homem é completamente uma derrota. Uma vez nós convertidos no Senhor, não temos como olhar para trás mais. Diga para o teu irmão assim: nunca mais. Olhe quem você era, mas olhe quem você é e o que será
na pessoa de Jesus. Esqueça o seu passado. Fala para o irmão, esqueça o que você fez no passado. O Senhor te purificou com as vestes santas dele e nos purificou com o seu sangue. Hoje somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro Pascal, que tira pecado do mundo, Jesus de Nazaré. Bata as palmas para ele, diga glória. Não deixe o velho homem voltar. Pedro, quando converteu, ele não olhou para trás mais. Depois que o Senhor falou assim: você não é convertido ainda, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Depois que você negar, você vai chorar amargamente. Quando você chorar amargamente, eu vou ver o seu coração, Pedro. E quando ele chora amargamente, o Senhor vê a profundidade do coração de Pedro. E quando o Senhor está ressurreto agora, aparece para Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Tudo bem, Senhor. O Senhor fala a segunda vez: Pedro, você me ama? Segunda vez: apacenta minhas ovelhas. O Senhor falou a terceira vez: Pedro, você me ama? Para lembrar ele: você me negou 3, eu vou te perguntar 3. Você me ama, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes. Aí ele fala a terceira vez: tu sabes tudo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. 3 vezes o Senhor pergunta a ele, e ele responde a terceira vez: tu sabes, Senhor, que te amo. Então apacenta. Ali Pedro converte, e depois no dia de Pentecostes ele recebe poder, e a sombra dele agora começa a curar os enfermos. Diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor, diga glória a Deus. Vamos orar? Oh, da glória